Eu vou provar para você que você pode ficar livre da depressão. Qual o nome da senhora? Paula. A Paula, durante muitos anos, sofreu com depressão, correto? Sim, 5 anos. Uma depressão que eu percebi que era uma depressão porque eu deixei de dormir, só chorava, tinha muita tristeza, não podia sequer ouvir meus filhos a falar, não cuidava de mim, eu era uma pessoa que me cuidava, a minha higiene, a minha estima tinha que estar sempre bem, mas eu não olhava ao espelho e achava que já não valia a pena, não gostava de mim. Basicamente foi isso que aconteceu. E essa depressão foi originada pelo quê? Essa depressão foi originada por uma dívida que me caiu em cima da minha vida do valor de 104 mil euros, ao qual eu fui fiadora, tinha sido fiadora do andar há 12 anos atrás. Durante esses 12 anos nunca ninguém me disse que essa dívida não estava a ser paga e deparei-me um dia com um documento do Correio ao qual fui buscar um processo enorme dessa dívida, qual eu já nem me lembrava que era fiadora. E então, pronto, fiquei sem chão. Fiquei sem chão porque nessa altura eu até estava desempregada, tinha 2 meninas. Como que ia pagar a dívida, né? E como é que eu ia pagar a dívida se a minha vida já estava balançada a nível financeiro? Então, pronto, estive a preparar o meu marido, porque também ele nisso ainda era pior do que eu, porque nós sempre vivemos com a cara levantada, nunca o que devíamos pagávamos sempre correto e fazíamos por não ter dívidas. E pronto, foi muito difícil essa fase. Até que entretanto ouvi na rádio placar o centro de ajuda. E então disse, não, eu não aceito esta dívida, eu não fiz com a intenção de ficar com a dívida, porque o que foi não foi para mim. Quer dizer, quando a senhora ouviu o programa, a senhora pode repetir, por favor? Sim. A senhora disse que não aceitava aquela dívida. Sim, eu ouvi o programa na rádio e tinha algo que me dizia, vai lá, tu consegues. Não é justo o que está a acontecer contigo, muito menos do valor que é. Encontrei uma dívida de 104 mil euros que não era da senhora. Não era minha, mas nem tinha nada. A pessoa não pagou a casa, entregaram ao banco e eu é que fiquei com a dívida. É que nem casa tinha, eu não tinha nada. Dizer assim, como é que é possível o advogado deles me dizer que eu tinha que pagar 30 anos, quase 400 euros por mês e eu não tinha nada. E eu disse, não pode ser, eu não fiz isso pela minha casa e vou fazer por uma casa que não existe, um valor que não tem cabimento. Eu ter 70 anos e pagar uma dívida sem ter nada. 30 anos a senhora teria que ficar pagando a dívida. Sim, eu e o meu marido, porque já começaram logo a retirar, foram logo sob o ordenado dele e aí eu percebi que não podia ser. Então comecei a fazer as correntes da segunda-feira. Da financeira e houve uma altura das correntes que era a água, levar-me uma garrafinha de água e então o pastor na altura disse-me, vai ao tribunal, leva essa água, vai confiante, fiz as correntes que ele me disse, tudo o que ele me aconselhou e eu nesse dia fui com a garrafa de água. E, aliás, que eu tinha pedido até ao tribunal, à advogada, que pelo menos metade da dívida, mas toda eu não conseguia. Metade da dívida da mensalidade, porque eles me tinham posto por mês. Por isso eu fui com aquela fé que a mensalidade que ia reduzir. Levei a água, fiz direitinho que o pastor mandou, meu marido até disse, tu vais levar água, tu não bebes água. Eu disse, mas eu hoje estou com sede, eu vou levar a água. Cheguei ao tribunal, fiz o que tinha a fazer, nisto fomos à juíza, ficou tudo a olhar, até eu fiquei assim, quando a juíza declarou que eu não tinha que pagar dívida nenhuma, e eu não me acredito, dívida nenhuma, eu só queria pelo menos metade. No seu pensamento, a senhora ia negociar a dívida pela metade. Sim, pela metade. E quando chegou lá, então, ela anulou a dívida? Anulou tudo, disse, este casal tem tudo, condições, não tem condições para pagar esta dívida também não foi criada por eles, vê-se pelo historial que eles foram sempre competentes, têm 2 filhos menores, não têm por que pagar esta dívida porque não têm meios financeiros para pagar. A depressão, aquilo tudo ficou para trás? Ficou tudo para trás, foi a maior alegria da minha vida, jamais me esquecerei. Então aí eu tive a certeza que Deus era comigo e que jamais iria deixar que outras coisas me calcassem como aquela dívida me estava a querer calcar. Da mesma forma que a senhora usou a fé e ficou livre, se você manifestar também a sua fé, como ela manifestou, uma dívida de 104 mil euros, eu garanto para si que você vai ficar livre também.